Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, onde eu separo aquele tempo para a gente poder falar sobre cães, ouvir sobre cães, entender um pouco melhor os cães. Afinal de contas, é para isso que a gente traz eles para viverem na sociedade com a gente. É por isso que a gente quer cada dia mais transformar a nossa sociedade em uma sociedade, a famosa pet friendly, que é aquela sociedade que aceita cães, que principalmente entende os cães. Não adianta só a gente gostar de cães. Não adianta só a gente achar bonitinho, achar legal, e seja bem-vindo, vou fazer um carinho em você. A gente precisa entender, a gente precisa oferecer o que os cães precisam, a gente precisa ajudar os cães. Esse é o grande papel nosso quando a gente traz um cão, mesmo que você não tenha um cão, mesmo que não seja você que traga um cão que está na sociedade ali, vivendo entre nós, a gente precisa entender. E como a gente faz para ajudar esses cães? Para oferecer maior qualidade de vida, melhores condições dele mesmo poder se virar? Como é que a gente resolve isso? Só ter um cão ali, achar interessante, achar bonitinho, achar legal, não é nem de perto o que a gente precisa fazer como sociedade, como pessoas que amam cães de verdade, que querem dar essa atenção, esse carinho pelos cães. Então é isso que a gente faz e é isso que eu faço aqui toda quarta-feira, para que um pouquinho que a gente fale sobre cães seja um grande passo para que você comece a entender um pouco melhor os cães, comece a pelo menos olhar para esse cão de uma forma diferente. A partir desse momento é o primeiro passo. Por isso que eu digo que é um grande passo. Não existe essa história de é só um pequeno passo. Não, esse aqui é o maior passo que você precisa dar. A partir do momento que você coloca na sua cabeça, ou que você entende qual é a sua função, ou qual é a sua responsabilidade com esses cães que estão na sociedade, sua vida vai mudar. E automaticamente a vida dos cães que viverem, conviverem, passarem pela sua vida também vai mudar. Então é para isso que a gente está aqui, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu falo sobre cães, é por isso que eu amo tanto cães, para a gente poder oferecer cada vez mais uma vida melhor dentro da nossa sociedade. Enquanto a gente vai chegando aí, boa noite para quem já entrou, para quem está entrando, para quem vai entrar. Eu sempre falo boa noite para quem vai entrar ainda, depois as pessoas acham que eu não falei boa noite. Mas boa noite para quem vai entrar ainda. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando começa a live é falar alguns assuntos que tenham até a ver com a live. Lembra que os assuntos que eu trago aqui na live, eles são tirados de coisas que eu vivencio, coisas que eu vejo até, às vezes na internet mesmo, a gente sempre vê muita coisa sobre animais em geral, e eu sempre busco uns temas ali para poder falar um pouco melhor para vocês, para a gente entender um pouco melhor. Ou seja, são coisas que acontecem. Não adianta tudo que eu falar aqui, você não vai nunca, você pode até pensar, o Beto inventou isso, mas não, são coisas que realmente acontecem e a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção para poder saber como ajudar os cães, para poder melhorar o relacionamento que a gente tem com os cães e que os cães têm com o resto do mundo, o resto da vida que ele tiver por aí. Uma das situações que eu queria trazer são duas bem parecidas, mas só para a gente entender esse conceito. Uma é de uma cachorrinha que era da minha tia, que era a cachorrinha que se chamava Lilliput. Ela tinha um nome bem grande, mas todo mundo chamava ela de Lili, Lilliput, cada hora era de um jeito. Era uma Yorkshire de porte pequeno. Ela era daqueles menores, tipo um mini Yorkshire, ela era bem pequenininha. E todo mundo falava que a Lilliput era mimada. Por quê? Porque ela tinha as dificuldades dela ali. Toda vez que a gente estava na casa, se alguém passasse perto dela quando ela estava dormindo, se alguém fizesse um barulho mais forte, a Lilliput vinha latir, e vinha querer morder. Eu não me lembro, sinceramente, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu não me lembro da Lilliput morder efetivamente alguém. Porém, essa questão de ela vir avançando, indo para cima da pessoa, latindo, quando acontecia esse tipo de situação, era muito comum. Inclusive nós até ficávamos ali com medo. Eu acho que era bem jovem. Que agora que eu tô lembrando aqui, acho que eu levantava os pés. Sabe quando você tira os pés do chão, assim, que a cachorra vem? Então acho que eu devia ser um jovem ali dos meus 10, 11, 12 anos. Não sei. Se alguém souber depois da minha família, quiser colocar aqui, mas eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Porém, era uma cachorrinha que vivia ali com a minha tia e com a minha prima, e elas sempre tratavam ela com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, e todo mundo falava que era muito mimada a Lilliput, que era por isso que ela tinha essa forma de se relacionar, era por isso que ela não gostava de nada, é por isso que ela não aceitava outras pessoas.
Então existia esse conceito aí de mimar um cão e transformar o cão em uma coisa antissocial, um ser ali que não sabe conviver entre as outras pessoas. Essa é a Lilliput, pelo menos a imagem que a gente tinha da Lilliput. E uma outra situação é uma vizinha da minha avó, na verdade a avó da Eloá, a avó Kalina, que ela tem ainda um cachorrinho que é... Ixi, eu não sei a raça. Agora eu ia falar que era um Yorkshire também, vai parecer que ia ser balela. Mas eu acho que é um Yorkshire mesmo, que é o Zequinha. O Zequinha é o Yorkshire, que é bem conhecido na família toda lá, porque ele passa por uma situação bem peculiar, porém, é uma situação que acontece com muita frequência em muitas famílias aí. Ele, toda vez que ele vem visitar, ou a gente encontra com o Zequinha, ele está dentro de um carrinho de bebê. Um carrinho mesmo, com tendinha. Um carrinho de bebê, não sei, imagina um carrinho de bebê e um cãozinho dentro. Por isso que eu acho que é um Yorkshire. Eu acho que é, mas o pelinho dele era bem curto, então acho que eu confundi aqui. Porém, o Zequinha era aquele cachorro que quando ele aparecia no meio das famílias, ele estava sempre dentro desse carrinho, ele vinha nesse carrinho. A Zezé trazia o Zequinha nesse carrinho. E ela vivia só ele, só ela e o Zequinha. Eram só as duas pessoas na casa, as duas pessoas. Eram só esses dois membros na família. E toda vez ela aparecia com ele naquele carrinho. E muitas vezes a gente via, né, e sabia, porque ela mesma falava, a Zezé, que ela sempre levava os lencinhos umedecidos para quando o Zequinha fizesse um cocôzinho, um xixizinho, ela ia lá e limpava o Zequinha, né, para ele não ficar sujo. Então era uma característica de um cão muito mimado. Aquela história de que se faz tudo, é todo cuidado com ele e tal. Tanto que eu não lembro de nenhuma situação onde as pessoas da família pegaram o Zequinha, de pegar, interagir com o Zequinha. Ele chegava, ele tinha a comidinha dele que era oferecida ali para ele. Então ele ficava vivendo ali naquele carrinho quando se encontrava com a gente. E sempre a gente sabia que ele tinha esses muitos mimos que a gente fala. Os lugares de dormir, as horas de ir no banheiro, as horas de comer, as horas de dormir. Às vezes ela ia embora, a Zezé falava, tá na hora do Zequinha dormir, na hora da soneca do Zequinha. E ela fazia isso bastante com ele, provavelmente faz até hoje com o Zequinha. Mas é uma característica um pouco diferente, porque o Zequinha não tinha essa questão mais reativa, né? Pelo menos nunca foi observado por nós ali, pelo menos por mim, do Zequinha ficar latindo ou incomodado com as pessoas. Não, ele ficava ali no carrinho dele, às vezes a gente nem percebia que tinha um cachorro no ambiente, porque era só um carrinho no canto, com um cachorrinho enfiado no meio das cobertas ali, e estava tudo bem. Porém, a Zezé sempre levava ele para todos os lugares. Qualquer lugar que ela ia, o Zequinha ia junto, com todos esses cuidados, com todos esses mimos. Enfim, provavelmente enquanto eu fui falando aqui, se você ouviu as histórias, você deve ter identificado algum cachorro que você já viu, ou que você já conviveu, ou que você já teve até na sua família, aí, alguém que tenha, ou até você mesmo, você deve ter se identificado com algumas situações que poderiam se parecer com essa da Lilliput ou do Zequinha. Boa noite, oficialmente, então, para a galera que foi entrando aí, que está entrando. A nossa live de hoje, o tema é Esse Cão é Mimado. E aí, a gente vai entender, espero que a gente entenda aqui até o final da live, quais são as condições do cão ser mimado? O que é ser mimado? Isso é ruim? Isso é bom? Quais são as consequências disso? É importante que a gente entenda também esse tema, que é um tema polêmico. Eu acredito que seja um tema polêmico. As pessoas mimarem demais, tratar o animalzinho muito como um bebê, uma criança. É importante a gente saber cada especificação disso daí para saber se vale a pena, se a gente faria também, se vale a pena fazer ou se está errado fazer. É importante a gente entender. Agora, boa noite, eu vou colocar aqui embaixo, no comentário, a pergunta do dia sobre o tema, que é para que vocês possam aí dar a opinião de vocês, colocar para fora o que vocês acham, acreditam, mesmo que você nunca tenha tido contato com um cão mimado, ou que você acha que é mimado, para que você imagine uma situação. A pergunta é, qual tipo de mimo você acha prejudicial? E esse prejudicial, ele pode ser um prejudicial para o cão, um prejudicial para a sociedade, um prejudicial para a família. Tudo isso é legal a gente imaginar como prejudicial. Então, se você tem a opinião de o que você acha que é um mimo prejudicial, coloca aqui na interrogação, para que daqui a pouco eu possa puxar essa respostinha, essa opinião de vocês, para que a gente possa conversar aqui um pouco sobre isso, ter alguns temas diferenciados e umas visões diferentes para a gente poder debater aqui.
Enquanto isso, a live vai rolando. Eu acho que eu tô com rinite, eu tô com esse frio quando vem. Enfim, assuntos particulares. Vamos começar aqui. A primeira pergunta é pra gente poder já adentrar o tema aqui, você já começar a refletir sobre isso, que é: você vai mimar o seu cão? E é importante que a gente entenda e comece já a desmistificar, a partir de agora, o que é você mimar o seu cão. Aí, a partir desse momento, acho que você consegue definir se você vai mimar o seu cão ou não. Se você considerar, ou se você considera hoje, o mimo como uma coisa exagerada, como uma coisa que vai levar o cão a não saber conviver com as coisas, ou ter comportamentos reativos pelo excesso de cuidado, ou coisas que você acha que não deveriam ser para cães, como, por exemplo, um acessório quando ele vem de um pet shop, quando ele toma um banho, uma roupinha. Se você considerar que tudo isso é um mimo, aí você consegue decidir se você faria ou não com o seu cão. Mas é importante que a gente entenda que a partir do momento, e aí essa é a minha visão, que eu sempre trago para vocês aqui a forma como eu acredito, como eu trabalho com os cães, como eu tento passar para as famílias de cães. Se você entender que quando você traz um cão para viver na sua família, um cão para viver dentro da sua casa, ser um membro ali dessa família, ou seja, interagir com todo mundo, estar introduzido dentro dessa família, conhecer as rotinas e tudo mais, automaticamente a gente entende que a gente precisa mimar o cão. A gente precisa dar esse suporte para o cão. A gente precisa acolher esse cão. A gente precisa estar atenta aos medos desses cães, às dificuldades desse cão. Se você entender o mimo como isso, automaticamente você vai fazer bem para o seu cão. Porque você está aqui para isso. Você trouxe ele para que você pudesse oferecer as coisas para ele. Se é você que precisa oferecer as coisas para ele, apresentar o mundo para ele, ajudar ele nas dificuldades, automaticamente nós estamos mimando o nosso cão. A gente faz por ele, a gente está de olho, a gente conhece, a gente se preocupa. Isso é mimar. A gente precisa entender o mimar como ser dessa forma. Porque eu acredito que se a gente começa a colocar mimar como uma coisa prejudicial, ruim, levar para o extremo, toda vez que a gente tenta ajudar o nosso cão, ou olhar com um carinho um pouco mais delicado para o nosso cão, a gente vai deixar de fazer por achar que estamos mimando o nosso cão. Então estamos aqui, lembra, no começo da live eu sempre falo que a gente está aqui para entender melhor, para desmistificar algumas coisas, para mudar de opinião, para entender melhor os conceitos, para agregar coisas que a gente talvez não sabia que poderia agregar no relacionamento com os cães. Então o mimar, eu acho que é importante a gente entender como cuidado com o cão. A gente ter esse cuidado, a gente dar essa atenção, a gente ajudar, a gente alimentar o cão, a gente oferecer carinho, amor. Eu acredito que mimar tem que ser essa linha. Tem que ser feito dessa forma. Então sim, sempre que você tiver um cão, ou mesmo um cão que você encontrar em qualquer outro lugar, você precisa mimar esse cão. Você precisa olhar para esse cão com esse carinho, com essa atenção, com esse cuidado. Então sim, sempre vamos e precisamos mimar os nossos cães na nossa sociedade. Se você acha que não, muito pelo contrário, deixa o cão fazer as coisas dele, não, cão é cão, pessoa é pessoa, existem sempre essas opiniões, o que é muito importante para a gente poder evoluir aí e entender melhor. Enquanto isso, vamos seguindo. Se você quiser já responder, dar a sua opinião sobre a pergunta de hoje, que é: qual tipo de mimo você acha prejudicial? Agora eu já falei um pouco aqui também, a gente já vai entendendo um pouco melhor o que é prejudicial, o que talvez não seja, mas é legal que você dê a sua opinião. Mesmo que eu coloque aqui o que não é prejudicial, o que é importante, talvez você tenha uma outra opinião. Então coloca aqui na interrogação, que daqui a pouquinho eu vou olhar aqui as opiniões de vocês para a gente conversar também sobre isso. Segunda situação: cães mimados são mal educados? E aí a gente sempre vai bater nessa questão, principalmente a gente vai ampliando, né, o que a gente está falando aqui. Então tudo aquilo que eu falei agora no começo sobre mimar o cão, a gente tem que reproduzir agora aqui para baixo. A gente precisa pensar se o cão mimado, da forma como eu falei, se ele será mal educado. E se ele for mimado da outra forma?
Vamos entender uma condição para os cães. Eles estão dentro da nossa sociedade. A gente trouxe ele para conviver com pessoas. Automaticamente, quando você traz um cão para conviver com pessoas, se você não apresentar para o cão corretamente, se você não mostrar para esse cão a forma como ele deve se relacionar, e principalmente se você não inserir isso na vida do seu cão, ele não tiver contato com outras pessoas, automaticamente ele vai começar a tomar decisões de como fazer isso. Vai partir dele ele decidir como ele vai fazer, de que forma ele vai se relacionar, como ele vai interagir, quais brincadeiras, ou o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, a partir desse momento, você deixou na mão do cão, ou seja, você simplesmente não deu atenção. Você não ligou, não teve esse cuidado, você não mimou o seu cão. Então, a chance maior é que você, nessa condição, quando você não mima o cão, quando você não dá essa atenção, ele vai tomar atitude do jeito dele. E aí a gente vai rodar a famosa roleta da sorte. Você vai rodar essa roleta imaginária e torcer para que o seu cão consiga apresentar os comportamentos bons com outras pessoas. E aí você rodou a roleta, você não mimou, você não deu atenção para o seu cão. Porém, se você faz o mimo da forma como a gente imagina ele hoje, da forma como ele é taxado hoje, que é evitar que o seu cão tenha contato com coisas que não gosta, ou que ele não tenha contato com outras pessoas, que ele não tenha contato com coisas novas, esse contato que ele tenha seja o menor contato possível para que ele não tenha medo, para que ele não fique agressivo, reativo. Se você fizer isso com o cão, automaticamente ele não vai saber se relacionar com esses estímulos. Ele não vai saber se relacionar com qualquer pessoa, ou com qualquer cão, ou com qualquer ser vivo, qualquer ser inerte, não vivo. Ele não vai saber, com plantas, ele não vai saber. Porque você vai impedir que ele tenha acesso a essas coisas. E quando ele tem acesso, é o menor acesso possível. Ou seja, não está no repertório do seu cão. Ele não conhece, ele não tem habilidade social para lidar com isso. É quando a gente fala de socialização, né? Porém, se você faz uma apresentação adequada para as pessoas, para os lugares, para os outros cães e outros animais, automaticamente você mimou o seu cão, porque você foi lá, você proporcionou experiências boas, você garantiu que ele conseguisse acertar, que ele tivesse o comportamento ideal e esperado naquela situação, que fizesse sentido para aquele contexto que ele estava inserido, a forma como ele ia se relacionar com essas pessoas, com esses cães, com esses outros animais. Aí automaticamente você educou o seu cão, você apresentou a sociedade para ele de uma forma boa, de uma forma saudável. Entretanto, você mimou o seu cão. Porque foi você que foi lá. Foi você que entendeu o seu cão, respeitou o limite, apresentou de forma gradual esses estímulos, desenvolveu habilidades para que o seu cão soubesse o que ele poderia fazer nesses momentos. Ele tivesse um repertório de comportamentos para apresentar. Então, sim, os cães que são mimados, eles não são mal educados. A gente precisa entender que se a gente faz isso pelo cão, se a gente mima o cão, se a gente vai, olha, atende, oferece, ajuda, a gente está fazendo com que o cão ganhe repertório para poder se relacionar com outras pessoas em outros lugares. Então, precisamos entender que a gente tem que mimar o cão. Eu vou falar isso a live inteira, não importa quantas vezes, a gente precisa mimar os cães, para a gente poder garantir que ele tenha experiências boas, para que ele possa saber se relacionar, para que ele possa saber tomar decisões. É importante demais a gente fazer isso com os cães. Tem que esquecer essa história de quando a gente mima, a gente evitar que o cão tenha contato com as coisas, que o cão experiencie coisas negativas, que o cão não tenha medo das coisas, não saiba reagir diante das situações. Isso está muito errado. Isso não pode ser considerado mimo. Eu nem sei se tem nome por uma situação dessa, quando a gente faz isso com o cão. Enfim, mas a gente precisa sim mimar os cães, e quando eles são mimados do jeito certo, eles não são mal educados de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eles são muito bem socializados com as pessoas e com tudo que tiver à volta deles. Fala, galera que tá entrando! Se você quiser deixar a sua opinião aqui sobre a pergunta de hoje, que é qual tipo de mimo você acha prejudicial, eu já falei um pouco sobre isso, mas é legal ouvir a sua opinião também. E a live de hoje é sobre isso. Esse cão é mimado. E aí não é uma pergunta, não é uma afirmação, é só para que a gente entenda essa questão de cães serem mimados. Próxima pergunta.
no que você vai ajudar o seu cão. Eu coloquei 3 situações, existem outras sempre, mas eu sempre gosto de levantar algumas importantes. Você vai ajudar o seu cão a brincar, a socializar ou a fugir? Coloquei 3 condições estranhas aqui, né? Não, 2 boas e uma estranha. Sempre gosto de levantar umas que são, eu não sei se é duplo sentido ou que você pode interpretar de uma forma diferente, que é o caso do fugir aqui. Então vamos falar de cada uma delas. Você vai ajudar o seu cão a brincar? A gente tem um conceito quando a gente traz um cão, isso quando eu falo a gente, estou generalizando mesmo, que é os cenários que a gente vê atualmente quando a gente está em contato com cães, na internet, não importa onde você esteja, a gente vê muito isso. A gente tem esse conceito de que o cão ele vem pronto de fábrica, que o cão sabe, quando ele chega, ele sabe aonde ele tem que fazer xixi, como ele brinca com as pessoas, como que ele faz para passear, aonde que ele vai dormir. A gente tem esse conceito. E eu acho que é mais por uma questão da gente tirar a nossa responsabilidade e acreditar que ele chegou, tá pronto ali para fazer as coisas, do que necessariamente a gente querer fazer alguma coisa pelo cão. Então, quando a gente acha que o cão sabe fazer tudo, se eu pegar uma bolinha e eu jogar para o cão, ele vai saber o que ele precisa fazer, o que é aquilo, como ele interage, qual é o objetivo daquela brincadeira, a gente vai rodar a roleta da sorte sempre. Em todo momento a gente vai rodar essa roleta da sorte. E se a gente faz isso, qual é o perigo da roleta da sorte? São muitas opções e a maior parte delas vai gerar algum tipo de comportamento que vai atrapalhar o seu cão depois. Eu vou usar só esse exemplo da bolinha. Você joga uma bolinha, seu cão pode assustar com isso, de uma coisa rolando para lá que você jogou. Pronto, já gerou uma experiência que toda bolinha pode ser um perigo para o seu cão. Pode gerar um comportamento de caça, e aí o seu cão não pode ver nada que corre, que passa, que ele vai querer morder, ele vai morder criança, vai morder bicicleta, vai morder tudo que você imaginar. O que pode acontecer? Você joga a bolinha, esse cão vai lá, pega a bolinha e ele não quer soltar essa bolinha. Você vai começar a gerar uma posse, o seu cão vai começar a desenvolver posse, porque você vai acabar tomando essa bolinha dele. O seu cão vai aprender a destruir coisas. Ele vai achar que tudo que tem aquela textura, ele tem que morder para destruir, porque vai destruir. A bolinha não é feita para ele ficar roendo. Então olha quanta coisa, isso que eu falei só as mais normais, existem coisas que provavelmente eu nem sei que podem gerar nos cães por jogar uma bolinha. Tudo depende da forma como você vai fazer isso com o seu cão. Então a gente precisa sim ajudar o nosso cão e participar desse momento. Apresentar as brincadeiras, apresentar os brinquedos, as formas como se brinca em cada momento, com cada brinquedo, quando que a brincadeira começa, quando que a brincadeira tem que parar. Olha como é importante isso. E isso tudo é mimar o cão. Você vai entender que o cão não veio pronto de fábrica, que ele vai ter dificuldades para muitas coisas e você vai estar ali, para dar esse suporte, para ajudar, para apresentar. Então a gente vai ter que mimar o nosso cão para poder apresentar essas coisas para ele. Se você tirar o conceito e ficar utilizando aquele conceito errado de mimar é uma coisa ruim, você faz do jeito errado, que é aquilo que não tem nem nome, que eu falei agora, que não pode ser nomeado, o jeito que a gente faz esse mimo ruim, que se chama mimo, não é mimo, é uma outra coisa. O mimo, ele precisa funcionar dessa forma. Você precisa entender que o seu cão precisa de você. E ponto final. Então, para brincar, a gente vai ajudar o nosso cão sim. Sempre. E aí a gente vai participar o tempo todo, toda a brincadeira a gente vai estar ali com ele. Situação número 2. Socializar. Socializar nada mais é, de uma forma global, genérica, a gente apresentar o mundo para o cão. Se eu acabei de falar que socializar é a gente apresentar o mundo para o cão, automaticamente a gente precisa participar disso. Automaticamente a gente vai mimar o nosso cão, porque a gente vai ter cuidado. A gente vai fazer gradualmente, a gente vai começar devagar, a gente vai respeitar os limites e o tempo do nosso cão, a gente vai apresentar o máximo de coisas possíveis, principalmente aquelas coisas que a gente acredita que o nosso cão talvez nem tenha contato um dia. Eu sempre falo de apresentar outros tipos de animais, né? Uma vaca, um cavalo, um morcego. É importante que o seu cão tenha acesso a diversas coisas diferenciadas, o barulho de um avião, enfim. Então, a partir desse momento que você entende que é a nossa responsabilidade, porque o cão está dentro da nossa casa, ele está naquele ambiente fechado e seguro para ele, e você precisa aumentar esse mundo para ele, você precisa abrir essas portas, você precisa fazer isso. Se é você está mimando o seu cão, você está olhando para ele com cuidado, está dando atenção, está respeitando o seu cão.
Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ajudar também o nosso cão na socialização. Esse é o nosso maior papel, a gente trazer e apresentar a sociedade para o cão. Não, vou beber água depois. Se quiserem dar a opinião de vocês, deem a opinião sobre a pergunta de hoje. Enquanto isso, eu vou para o último assunto, último tópico aqui, que é o que a gente ajudaria o nosso cão. E aí eu coloquei fugir. Usei o termo fugir mesmo, para que a gente tenha na nossa cabeça aquela questão do cão que quando abre a porta ele foge, ele vai embora. Só que não é nada disso. Primeiro que a gente precisa entender que esses comportamentos que o cão apresenta de ir para um lugar, isso mostra as necessidades do cão. Muitas vezes as coisas que estão faltando, né? Quando você abre uma porta e o cão sai correndo, primeiro que ele não sabe como se relacionar, não foi socializado com essa porta, com esse processo de passeio. E segundo, que ele está querendo muito aquilo. Ou seja, está faltando muita coisa aqui dentro de casa. É muito mais legal lá fora. Então olha o sinal que esse cão dá pra gente. Aí, esse fugir que eu estou falando, além de englobar esse, é um fugir que é o natural do cão. É aquele fugir quando o cão não quer estar naquele momento, naquela situação. Ou porque ele não está pronto, ou porque ele não gosta daquilo, ou porque ele não sabe o que é, não importa. A gente precisa ajudar e participar nisso. A gente precisa a gente precisa que o nosso cão entenda que esse comportamento dele precisa ser apresentado nos momentos em que ele está desconfortável, em que ele não sabe lidar. É muito comum quando, por exemplo, a gente apresenta um passeio para o cão, que é um mundo infinito de coisas, e de barulhos, e de cheiros, e de texturas, e aí o cão para nesse passeio, ou seja, ele empaca, ele trava, e a gente não respeita. Ou a gente fica puxando, ou a gente fica reclamando, ou a gente pega ele no colo e leva. Você não deu a oportunidade para o seu cão de apresentar um dos comportamentos que ele tem naturalmente, que é sair da situação, é fugir daquele momento. É muito importante que o cão entenda que esse comportamento é válido na sociedade que ele vive, é respeitado, para que o cão não desenvolva outros comportamentos que podem ser agressivos. Se o cão não tem a opção de fugir, ou não conhece fugir, ou toda vez que ele tenta fugir, ele é travado por uma coleira, ou ele não tem para onde, porque tem uma porta, tem uma grade, o cão começa a entender que aquele comportamento não serve para nada. E aí toda vez que ele estiver diante de um desconforto, de uma dificuldade, de um medo, ele vai começar a utilizar outros comportamentos que são naturais também, para poder evitar que isso aconteça, ou tentar resolver a situação. Na maioria das vezes, um latido, um rosnado e até mesmo a famosa mordida. O cão vai chegar nesse ponto se a gente não ajudar o nosso cão a fugir. Se a gente não respeitar isso, se a gente não mostrar para ele que está tudo bem, se ele não tiver um lugar que é o lugar seguro, por exemplo, o lugar onde ele dorme, ali a caixinha, a casinha que ele dorme, para ele poder se enfiar, é importante que o seu cão entenda que ele tem isso, é um comportamento natural, é algo que faz bem para o cão, ele saber que ele mesmo pode tomar essa decisão e sair. Quando ele está num passeio, ele para, de repente você voltar com ele. Olha como você está ensinando ele que ele pode fugir, que a gente pode sair daqui sim. E isso é uma coisa que você precisa oferecer para o seu cão. O lugar seguro para ele poder ir quando ele está com essas dificuldades. O respeito à comunicação do seu cão, quando ele precisa sair, você ajuda ele a sair, a fugir desse local. Então sim, mais uma vez, é sim. A gente tem que ajudar o nosso cão nesse momento também, para que ele possa ter essa comunicação dele validada, para que ela possa fazer parte com maior frequência, porque é um comportamento super saudável, super natural, e que o cão fica mais tranquilo. Ele conseguir sair de uma situação, a gente precisa garantir isso para o cão. E se é a gente que garante isso para o cão, automaticamente a gente está mimando o cão. A gente faz um mimo para o cão quando a gente garante que ele apresente comportamentos que são validados, que fazem bem para ele, e a gente garante isso. Então é importante sim a gente sempre participar. Agora vamos para a pergunta do dia. Qual tipo de mimo você acha prejudicial? Vou ver a opinião de vocês aqui, ó. Tem duas muito parecidas. Inclusive uma dessas era uma que eu tinha colocado, é uma que eu falei no começo da live, que é essa daqui, ó. Passear no carrinho de bebê. Aqui tá como carrinho de bebê, porque é como geralmente a gente conhece. Porém, existem já carrinhos de cachorro. Carrinho que é próprio para cachorro mesmo. Só que imagina essa situação. Aqui a gente está falando de um mimo que seja prejudicial para o cão. Quando você passeia com o seu cão no carrinho de bebê,
O que está acontecendo? Primeiro de tudo, você está levando o cão sem que ele consiga demonstrar se ele quer continuar ou não. Porque é você que está decidindo. Você que está tomando a decisão ali, ó, vambora. Eu vou te levar aqui sim, nós vamos aqui sim. Essa já é a pior situação. O cão não está tomando decisão nenhuma, você está fazendo tudo por ele. E mesmo que dê tudo certo, lembra? A roleta da sorte. Pode ser que dê certo em algum momento isso. Mas em qualquer situação que o seu cão sentir um desconforto, você não vai respeitar. Você vai seguir. Inclusive porque você não está vendo o seu cachorro. Ele está ali, ó, você não está olhando ele, você está só empurrando o carrinho. Qual é a segunda situação prejudicial? Então eu também acho que passear no carrinho é prejudicial. A segunda situação é porque o seu cão não consegue apresentar a fuga. Ele não consegue sair das situações. Mesmo que ele esteja parado, o carrinho está parado, e aí passa alguém, chega outro cachorro, sei lá, e se aproxima ali, ó, e quer olhar, e quer falar, e quer brincar, e o seu cão não quer. Seu cão não está pronto. Ou ele não está confortável ali, de repente ele está com dor de barriga, de repente ele quer ir no banheiro, de repente ele não dormiu bem, não importa. Só que ele não tem fuga. Ele não consegue sair dali. Olha que ruim, olha quantos comportamentos vão ser desenvolvidos e derivados dessa impossibilidade do cão apresentar fuga ou sair de uma situação. Então a gente acaba forçando. E a terceira coisa que eu acho ruim quando a gente passeia no carrinho de bebê, a gente evita que o cão desenvolva as habilidades naturais dele, principalmente de sensibilidade, de conhecer novos terrenos, de sentir o chão, de cheirar coisas. Isso são coisas naturais que fazem bem, principalmente para a mente do cão, e a gente evita quando a gente passeia no carrinho com o bebê. Então esse carrinho de bebê. Então esse tipo de mimo são aqueles mimos que eu não considero como mimo. Eu considero como uma outra coisa que eu não sei nem nomear, porque ela não pode ser considerada como mimo. Porque ela é prejudicial. O mimo, ele precisa ser saudável. Precisam ser coisas que acrescentam qualidade de vida para o seu cão. Então esse tipo de coisa eu também colocaria. Por isso que eu falei que eu coloquei aqui nas minhas opções como carrinho. Eu escrevi até carrinho, só para não esquecer. Porque não é carrinho de bebê, embora muitas pessoas usem o próprio carrinho de bebê. Aí eu coloquei aqui também o mochilas, né? Que hoje a gente tem os cães que às vezes vão na mochila. Enfim, existem várias situações. Coloquei colo, que se enquadra também nessa situação. Toda vez que a gente passeia com o cão no colo, tudo faz esse bloco aqui que a gente está falando de ser prejudicial para o cão por causa desses motivos que eu falei agora. Não é só porque, não é para carregar cão no colo. Existe um motivo real, existe uma consequência que vai acontecer que vai ser prejudicial para o cão. Então é por isso que não pode fazer, é por isso que não é saudável, é por isso que é prejudicial. Só que eu vou dar uma opinião minha aqui também. Quando a gente fala, diferente dessa, lógico, quando a gente tem um cão que é pequeno, e pode ser o contrário também, mas ao contrário acontece menos, eu acho. Quando você tem um cão que é de porte pequeno, você acaba evitando que esse cão tenha acesso a cães grandes, a cães de porte grande. Inclusive, é muito comum, atualmente, na famosa sociedade pet friendly que a gente ter lugares de cães, parques para cães que são cercados, e existe essa divisão. Cães até tantos quilos, cães acima de tantos quilos. Nós mesmos acabamos mimando do jeito errado. A gente impede que o cão conheça cães de outros tamanhos, ou seja, ele nunca vai saber se relacionar quando ele vê um cão maior. Muito pelo contrário, você sempre evitou, sempre mostrou para ele que não deveria acontecer isso. Olha como isso não pode ser chamado de mimo. Isso é uma coisa muito prejudicial. A gente impede, inclusive, que os cães grandes saibam se relacionar com os cães pequenos. Por isso que eu falo que acontece menos. Por quê? Porque se você tem um cão grande, essa é a realidade. Se você tem um cão grande e ele vai e de repente bate num cão pequeno, quando eu digo bate, passa e bateu o rabo, bateu o corpo e derruba o pequeno, você não vai dar tanto crédito para isso. Porque afinal de contas, o cachorro que se machucou foi o outro. E aí acontece da pessoa não querer que o cão tenha contato com cães maiores. Olha como a gente mima do jeito errado. Qual é a forma certa da gente mimar nesse momento? É a gente ajudar tanto o cão grande a saber e se relacionar com cães menores, ou seja, ter um repertório, ter autocontrole, ser muito bem socializado, e o cão pequeno também. De que forma ele vai interagir com esses outros cães? Ele vai ter comportamentos que mostrem que ele não quer interagir e vão ser respeitados pelo outro? Então olha como a gente trabalha de uma forma global quando a gente fala de cães. A gente não tem que pensar só no nosso. A gente tem que trabalhar para que todos os outros cães também consigam se relacionar com os cães.
Senão a gente vai acabar separando, impedindo que isso aconteça. Então é muito comum e é muito prejudicial a gente evitar que o nosso cão tenha contato e acesso a cães que são de portes diferentes do porte que o nosso cão tem, né? Vamos seguindo aqui. Daqui a pouco eu falo esse da Van aqui. A Van colocou aqui nos comentários. Aí na próxima vez que eu for falar aqui, a gente fala desse. Se eu não esquecer, não me deixe esquecer. Se a Van tiver aí ainda, coloca aqui na interrogação, que daqui a pouco eu clico aqui de novo e aí eu não esqueço essa sua informação. E aí falando de quando a gente... Falando de quando a gente... É ótimo, né? Falando de mimar o cão. Aí lógico, é que eu vou falar agora oficialmente, que eu nunca posso deixar de falar. Ninguém que fala sobre cães, que trabalha com cães, tem que sempre falar. Todo dia tem que falar sobre isso, tem que usar isso no trabalho com os cães, no contato com os clientes, que é a socialização. Isso não pode faltar quando a gente fala de mimar o cão. Por quê? A socialização, ela é o maior mimo de todos. Ela é o melhor e mais importante mimo de todos. Você trazer um cão para sua casa e acreditar que ele só pode estar na sua casa, que a sua casa é o lugar onde nada vai acontecer, é o lugar onde está tudo certo, onde está tudo bem com ele, a gente impede que o cão tenha uma qualidade de vida. Porque nunca vai ser só a sua casa. E pior, nunca deve ser só a sua casa. Você não pode colocar o seu cão ali e falar, vai ficar só aqui, tá tudo bem, eu sei o que acontece. Sim, isso é verdade. Porém, você impedir que o cão tenha esse acesso à sociedade, que ele conheça as coisas que acontecem na sociedade, não é o nosso papel. Aí a gente está fazendo do jeito errado de novo. Que eu falo que nem é mimo. Você só manter o seu cão dentro de casa ali, impedir que ele tenha contato com coisas que podem, de repente, machucar ele, assustar ele. Não, o nosso papel para mimar o nosso cão é socializar ele corretamente. Principalmente dentro de casa, para a gente poder levar isso para fora. Se dentro de casa você não oferecer atividades variadas, tanto para que seu cão saiba trabalhar o corpo, como ele saiba pensar, o que é muito, muito importante, para que ele possa ter um desenvolvimento dentro de casa. Você apresentar dentro de casa novos sons para o seu cão, aqueles famosos sons que talvez ele só vai ouvir em situações extremas, um barulho de um animal diferente, um barulho de um macaco, depende da sua realidade, né? Você apresentar objetos diferenciados, não só objetos que são próprios para cães. Esses é obrigação nossa apresentar, é o famoso brincar. A gente precisa participar de uma brincadeira e apresentar os objetos que ele brinca. Só que os outros objetos que fazem parte do dia a dia, os objetos que nós usamos, como por exemplo uma cadeira, um garfo, um saco de lixo, objetos de decoração, o seu cão precisa ser apresentado e conhecer esses objetos. Porque senão o seu cão nunca vai saber se relacionar diante de uma situação com esses objetos. Quando ele vê, quando estiver numa posição diferente, quando fizer um barulho, não importa. A gente precisa, quando a gente fala de mimar cão, a gente precisa transformar isso em socialização. A gente precisa oferecer o máximo. A gente precisa vir com tudo ali, ó, tudo que tem de diferente, tudo que tem de novidade. E como que a gente faz isso? Por isso que é mimar. Porque a gente não faz simplesmente, ó, toma esse saco de lixo aí, ó, e conheça esse saco de lixo. Não, eu vou apresentar, inserir esse saco de lixo dentro de uma situação que o meu cão já conhece, que o meu cão já está confortável, de uma forma gradual, respeitando os sinais que o meu cão apresenta de desconforto ou de participação, ensinando ele a forma como se relaciona com esse objeto. Olha como isso é mimar. Se para vocês isso não é mimar, tem alguma coisa errada aí. Isso é mimar, e é isso que a gente tem que fazer com os nossos cães. Esquecer aquela condição errada, que não é mimar. Eu vou sempre falar, não é mimar. Essa outra situação que é prejudicial, ela é uma outra coisa que não tem nome e não pode ser feita nunca por nós. Mas o mimar desse jeito precisa. E a socialização é o maior mimo que a gente precisa e deve oferecer para os nossos cães. Porque a gente vai dar atenção para o nosso cão, a gente vai inserir as coisas de forma respeitosa para o nosso cão, a gente não vai impedir que ele consiga lidar com coisas novas e desconfortáveis para ele, que ele aprenda a lidar com medos, que ele tenha repertório de habilidades e comportamentos para sair dessa situação caso ele queira, para que você possa parar de pressionar o seu cão caso esteja demais para ele, independente do motivo. Então a gente precisa sim sempre socializar.
Vamos seguindo. Você precisa proteger o seu cão de outros cães e pessoas? Estamos falando de mimar. Esse cão é mimado. O que a gente quer entender quando a gente fala de proteger o nosso cão? A gente precisa entender que proteger o nosso cão não é evitar que o nosso cão tenha contato com outros cães e outras pessoas. Isso é aquela coisa que não pode ser nomeada. É uma outra situação completamente prejudicial para o nosso cão. Só que quando você entende que o seu cão ele precisa participar de todas as situações, de todos os lugares, você automaticamente entende que ele vai ter contato com outras pessoas, na maioria das vezes e em maior frequência, e outros cães também. Depende muito da sua rotina, mas sempre serão com mais pessoas. Porém, os cães também precisam existir nesse momento. E qual é o nosso papel na questão de proteção? Você chegou em algum lugar, e aí eu vou falar de cães. Você chegou num lugar onde tem muitos cães, os famosos parques de cães ali, e aí você percebe que a energia ou a forma como aqueles cães estão se relacionando não é adequada para o seu cão. Porque são os famosos cães que não respeitam, os cães que não têm habilidades sociais, cães muito agitados, que não têm autocontrole. E aí qual é a proteção? É você não inserir ali, naquele momento. Você procurar um outro ponto, uma outra situação, outros cães, cães conhecidos, cães que tenham esse autocontrole desenvolvido, que as pessoas tenham ensinado os cães a se socializar corretamente. Aí sim, essa é a proteção que a gente precisa dar para o nosso cão como formato de mimo, para garantir que ele não tenha uma experiência ruim ali naquele momento. Não, a experiência tem que ser boa. Então a sua proteção vem desse jeito. Você olha e vê que não está legal. Fala, não vou deixar. Qual é a proteção que a gente faz então para pessoas? Você está com o seu cão e aí você percebe que a pessoa está vindo e o seu cão começou a apresentar sinais de que ele não está pronto para aquele relacionamento. Ou porque ele não conhece a pessoa, ou porque a pessoa está vestida diferente, ou porque é uma pessoa que ele nunca viu, por exemplo, um tipo físico, né? Alguém numa cadeira de rodas, alguém careca, alguém de uma cor diferente da que ele está acostumado a se relacionar. Isso tudo pode desencadear no cão um desconforto, um receio de uma coisa nova, de uma coisa que ele não está acostumado. E o nosso papel nesse momento é olhar para o nosso cão e perceber se ele está pronto, está querendo aquele contato. Se não, você vai falar para a pessoa, opa, tudo bem? Aí não sei como é que você vai se relacionar, mas evitar que a pessoa tenha contato direto com o seu cão. Ela se relaciona com você e ignora, o famoso ignorar o nosso cão. Eu já falei em outras lives aqui o quanto é saudável a gente se relacionar primeiro com as pessoas e simplesmente fingir que o cão não está ali. Não é simplesmente ignorá-lo, não, é nem olhar para ele. É continuar no contato aqui, ó. Isso é muito saudável, isso é importante para desenvolver segurança para o cão, para que você respeite esse desconforto desse primeiro contato. Então essa proteção a gente precisa fazer sim. Então vamos sim proteger nossos cães de outros cães e outras pessoas. E isso é mimar. Isso é mimar. Se isso não é mimar, galera, eu não sei mais o que é mimar. É você mostrar para o seu cão e garantir que ele esteja seguro na sua presença. É você intervir quando uma coisa vai fazer mal para o seu cão ou que ele não quer. Não sei se vocês acreditam nisso, mas coloquem a opinião de vocês também aí. Próxima pergunta. Diante de uma dificuldade, o que você vai fazer? Pegar o seu cão no colo ou deixar o seu cão decidir? A gente já falou bastante aqui sobre esse tipo de situação. Provavelmente a hora que você ouve pegar no colo, até já te dá um frio na barriga, um frio na sua espinha de pensar, nossa, não vou fazer isso. Diante de uma dificuldade que o seu cão apresenta. Só que vamos entender o seguinte, eu não vou falar do colo porque já falamos. A gente precisa entender que o colo, ele traz todas aquelas consequências que não são saudáveis para a qualidade de vida do cão, para a socialização, para a segurança do cão, principalmente segurança mental, para ele se sentir seguro, né? Essa é a questão. Então não é o ideal a gente ficar pegando o cão no colo em nenhuma situação. Se houve uma situação onde você precisou pegar o seu cão no colo, olha o tanto de coisa errada que aconteceu no cenário inteiro para culminar no momento que você precisava, não tinha outra opção a não ser pegar o seu cão no colo. Aí é uma outra questão, mas olha o tanto de erro que aconteceu até chegar nesse ponto. Então esquece o pegar no colo. Agora, deixar o cão decidir. Quando a gente fala de deixar o cão decidir, a primeira coisa que pode vir na sua cabeça é a famosa roleta da sorte. Porque isso é a roleta da sorte. Quando você põe o seu cão lá e fala, se vira. Só que isso não tem nada a ver com mimar. Muito pelo contrário, é um descaso que você tem com o seu cão, de colocar ele numa situação e deixar ele decidir o que ele vai fazer. O que é o correto, então?
Primeiro de tudo, é você desenvolver habilidades, apresentar comportamentos para o seu cão que ele consiga utilizar em situações de dificuldade. Como, por exemplo, e principalmente, a fuga. A gente precisa incentivar, precisa validar a fuga do nosso cão, para que quando ele perceba, e você perceba que ele quis se afastar, ele quis fugir, você sai com ele, você vai embora. Porém, foi ele que tomou a decisão. Por que ele tomou essa decisão? Porque esse comportamento já era um comportamento importante para o seu cão. Era um comportamento que você já tinha deixado ele utilizar, estimulado ele a utilizar, para que ele conseguisse lidar com essas situações sozinho, para que ele conseguisse trazer o próprio conforto para ele. Isso tem que ser considerado como deixar o cão decidir. Se você apresentou outros comportamentos, seu cão já foi socializado de formas diferentes, com tipos diferentes de pessoas e animais e cães e tudo, você precisa deixar o seu cão tomar a decisão. Você precisa olhar para o seu cão e ver se ele está conseguindo tomar uma decisão. Se não, é óbvio, acabamos de falar, você precisa proteger o seu cão. Essa é a forma de mimar o seu cão. Você ir lá, proteger e falar, vamos embora, vamos sair daqui, ou pessoa se afasta, ou coisa sai daqui. Enfim, não importa, você precisa ter esse papel. Só que a nossa obrigação é garantir que o nosso cão conheça as coisas e tenha condições de lidar por ele mesmo. Lembra que uma das coisas mais importantes que o cão consegue fazer são tomar decisões sozinho. E ele vai fazer isso sempre. Se você não ajudar o seu cão, não apresentar nada, ele estará o tempo todo ele mesmo tomando decisões. Só que a partir do momento que o repertório dele é grande, que você apresentou coisas, deu opções, permitiu que ele fizesse coisas diferentes, tivesse comportamentos diferentes, ele tem um repertório maior. E são comportamentos que são saudáveis e trazem benefícios para ele. Olha o desenvolvimento intelectual que a gente deu para o nosso cão. Olha a maturidade que a gente deu para esse cão. Olha a qualidade de vida. O cão saber as formas que ele consegue sair de determinadas situações, a forma que ele consegue evitar um confronto que ele não está querendo ali, ou um cão que está meio agitado, que ele não quer. Ele vai começar a ensinar outros cães, a mostrar repertórios para outros cães. Olha como a gente ajuda de uma forma global a sociedade que tem cães, as pessoas que têm cães, quando a gente faz isso com o nosso cão. Então é muito importante a gente ensinar coisas para o cão para que ele possa tomar decisões. Você colocar na responsabilidade dele porque você sabe que ele já está pronto. Você sabe que ele tem repertório, que ele sabe o que ele vai fazer. E aí é o maior orgulho do mundo. Você sabe que você mimou o seu cão do jeito certo. Você olha para ele e você sabe exatamente qual é o comportamento que ele vai apresentar. Sem você precisar pedir, sem você precisar intervir. Porque o seu cão tem desenvolvimento social, intelectual, possui habilidades, possui segurança, é confiante. Olha quanta maravilha a gente adquiriu porque a gente mimou o nosso cão. Então é importante a gente só saber que nessas situações de dificuldade, a gente precisa, primeiro de tudo, deixar o cão decidir. E aí, a partir da decisão dele, a gente percebe se ele estava pronto, se ele precisa aprender outras coisas, se ele precisa ter contato de uma forma mais gradual com essa situação. Olha quanta coisa boa quando a gente deixa o cão decidir. E aí vamos para a última pergunta do dia, que foi das perguntas já pré-selecionadas. Daqui a pouco eu falo sobre a pergunta do qual tipo de mimo você acha prejudicial. E aí eu coloquei, encher o cão de brinquedos é mimo? Tadadadã. E a gente sempre precisa, a gente nunca pode, quando a gente fala de cães, a gente nunca pode definir só uma coisa e falar isso aqui é o que precisa acontecer. A gente precisa olhar vários ângulos, mesmo porque cada cão vai reagir de uma forma. Cada cão vai ter uma vontade, uma necessidade um pouco mais específica do que o outro. Quando a gente fala de brinquedos, você encher o seu cão de brinquedos. A primeira coisa que pode vir na sua mente é uma casa lotada de brinquedos no chão. Para o cão brincar quando ele quiser. Aí eu vou falar o jeito que é o jeito certo. É o famoso mimo certo, o mimo ideal para a gente fazer com o nosso cão. A gente precisa encher o nosso cão de brinquedos sim. Por quê? Primeiro de tudo, porque ele precisa conhecer tipos variados de brinquedos, de formatos diferentes, de texturas diferentes, de cheiros diferentes, de dureza diferentes, com finalidades diferentes. Brinquedos que brinca de uma forma, brinquedos de jogar, brinquedos de puxar. Olha quanta habilidade que a gente desenvolve no nosso cão, porque a gente mimou o nosso cão com vários brinquedos. A gente encheu ele de brinquedos. Só que a partir do momento que você simplesmente enche o seu cão de brinquedos e deixa para ele fazer o que ele quiser, aí você colocou a responsabilidade no seu cão e tirou a sua. Lembra que eu falei lá no começo que o brincar
é o grande mimo que a gente tem que fazer com o nosso cão, é ajudar o nosso cão a brincar, é ensinar para ele, é mostrar para ele. A gente tem que fazer com que esses brinquedos sejam muito valorizados pelo cão, que ele queira, que ele goste. Se você deixa um monte espalhado para ele decidir, vai tudo perder o valor. Seu cão não vai gostar de ter um brinquedo ali, que é um brinquedo que deveria você participar junto com ele, que está ali jogado. Ele vai brincar errado, ele vai utilizar da forma incorreta, ele pode se machucar, ele pode se intoxicar, sei lá, de repente comer uma parte que não era para comer, simplesmente porque estava jogado ali. Então o ideal é que ele tenha um monte de brinquedos, de tipos e tamanhos e formatos e finalidades diferentes, e que você faça um rodízio desses brinquedos, e que você utilize do jeito certo, que você faça o brinquedo de interação quando é um brinquedo de interação, que você deixe os brinquedos que não é de interação nos momentos que é para o cão brincar sozinho, porque você tire esses brinquedos, que você guarde, que você deixe o seu cão com gostinho de quero mais. Então é dessa forma, quando a gente fala de brinquedos e encher de brinquedos o nosso cão, é dessa forma que a gente precisa enxergar o mimo. É desse jeito, com esse carinho. Não é simplesmente encher de brinquedo para o seu cão se achar o rei dos brinquedos. Ele vai ficar perdido, ele não vai gostar, ele não vai ter interesse pelos brinquedos. Você precisa fazer com que esses brinquedos, cada um deles, seja muito importante para o seu cão. Principalmente porque você participa, porque você oferece na hora certa, porque você estimula o seu cão. Isso é o mimo bom de encher de brinquedos. Agora é a hora que você vai pegando e recolhendo os brinquedos do chão do seu cão, porque tem um monte de brinquedo jogado. Vamos para a pergunta. Qual tipo de mimo você acha prejudicial? Aí eu acho que a Vanessa escreveu aqui, se não foi ela, foi alguma outra pessoa. Aí a gente tinha aqui os que eu já falei, né? Pegar no colo, tal, enfim. E aí eu vou pegar esse da Van, que ela colocou aqui, que é o dar comida sempre que o cãozinho pede. Olha como... Aqui existe uma outra situação aqui por trás disso. Quando a gente fala que o cão está precisando pedir comida, tem alguma coisa faltando. E eu não estou nem falando de faltando alimento, hein? Provavelmente está faltando uma habilidade social aí para o seu cão, um desenvolvimento intelectual, uma variação de atividades com o cão, atendendo às necessidades específicas desse cão. O tipo de exercício físico ideal, na quantidade ideal, sem cansar muito, para deixar o gostinho de quero mais. A socialização diária com pessoas, com outros animais, com passeios, né? Sempre ideal a gente fazer esses passeios de socialização, são muito legais. E, lógico, alimentação na quantidade certa, no horário certo, ele comendo bem. Descanso, seu cão precisa estar bastante descansado. Porque senão tudo isso, se estiver desregulado, o seu cão vai começar a pedir coisas em momentos aleatórios. Porque ele também não sabe o que ele está precisando. Ele sabe que ele tem alguma dificuldade, alguma necessidade, mas ele vai pedir o que tem. Ali, se tem comida, eu vou lá. Se você está fazendo alguma coisa, eu vou lá pedir comida sua. Então é isso que é mais importante a gente entender aqui. Dar comida pro cão, aí eu vou cortar aqui, né? Porque sempre que o cãozinho pede, é isso que eu falei agora. Existem todas talvez essas falhas durante a rotina do cão. E dar comida pro cão, será que é mimo? Não pode ser encarado como mimo. Por quê? Porque você vai oferecer essa comida do jeito legal pro seu cão. Participando, variando a forma como essa comida é apresentada, inserindo ela dentro de desafios, como se fosse brincadeiras para que o seu cão ganhe e consiga atingir essa recompensa, seja porque você deu depois de um comportamento, seja porque o objeto que ele estava com a comida precisava levantar uma tampa, caçar por baixo, enfim, existem diversas formas. Só que quando a gente fala de dar comida, tem que ser entendida como um grande mimo para o nosso cão. A gente precisa inserir esse alimento de uma forma muito legal, de uma forma muito divertida, que o seu cão sempre queira participar, sempre se alimente, sempre goste disso que ele está comendo. É dessa forma que a gente entende um mimo. Então aqui quando a gente fala dar comida sempre que o cão pede, a gente não está falando nem de mimo. A gente está falando que existe um problema aí na rotina do cão, na forma como as coisas são apresentadas, nas necessidades específicas desse cão. Senão é lógico que ele vai começar a fazer coisas que ele toma decisão. Então ele está tomando as decisões e fazendo o que ele acha que precisa fazer. Então está faltando o nosso mimo. O nosso mimo de direcionar ele no momento certo, fazer as atividades regularmente, que encaixem dentro da rotina desse cão e no tipo físico desse cão também. Não sei se ficou claro, mas a ideia é justamente essa. E aí eu falo mais uma situação aqui que eu queria falar também com relação ao mimo que é prejudicial. A gente precisa entender que é a famosa bolha. Quando a gente coloca o cão dentro de uma bolha, essa bolha fictícia, que é para impedir que ele tenha acesso às coisas, para que ele não se frustre, para que ele não tenha medo,
para que ele não se assuste, para que ninguém faça mal para ele, a gente fecha o cão numa bolha e ele não conhece mais nada, ele não sabe fazer mais nada, ele não tem vontade de fazer mais nada, ele não está estimulado para mais nada, ele começa a ficar apático. Porque ele não, primeiro que ele não precisa fazer nada, porque tudo acontece e você impede que qualquer outra coisa aconteça. Vira uma rotina que não tem desafios, uma rotina que não tem novidades, que ele não aprende nada novo. Olha como é mal para a qualidade de vida do nosso cão, quando a gente fecha ele dentro de uma bolha. Esse aqui, essa bolha, é esse famoso mimo que não tem nome, que eu falo que não é nem mimo. É muito prejudicial a gente impedir que o cão tenha acesso à sociedade de uma forma saudável, aumentando a expectativa de vida do cão, aumentando a qualidade de vida, o desenvolvimento intelectual do seu cão. Então fechar dentro de uma bolha é muito ruim e não pode ser considerado como mimo. O mimo é você fazer do jeito certo e apresentar tudo para ele. A Van colocou aqui, ó, faz muito sentido porque resgatamos ele faz 1,5 mês, não sei o que, deve ser 1,5 mês, né? E ela ainda não sabe brincar e acho que ela fica entediada. Pois é uma questão de apresentar, eu acabei de falar de vários brinquedos, né? Várias texturas diferentes, apresentar novos sons, novos objetos da casa, fazer isso sempre, vai sempre atender necessidades do cão e vai trazendo mais segurança para ela. Principalmente ficar de olho se ela está pronta para isso, se ela quer sair, se ela não quer fazer isso agora. Isso é muito legal a gente fazer com os cães, sim. Mas que legal, Van, parabéns aí, 1,5 mês, que tá com uma cachorrinha nova. Legal, depois se quiser falar comigo também, a gente fala no particular. E para finalizar aqui, ó, eu queria falar... Não, acho que a gente falou bastante aqui sobre mimar. Tudo que eu vou falar é como se fosse um resumo do que a gente falar. Primeiro de tudo, que a gente tem que mimar. Essa é a grande verdade. A gente tem que mimar o nosso cão. A gente precisa apresentar o mundo para ele de uma forma respeitosa, de uma forma gradual, principalmente. A gente não pode nunca achar que estamos mimando o nosso cão se a gente simplesmente joga ele numa torrente de informações, de estímulos, de sensações. A gente faz isso gradualmente com o nosso cão. Mesmo que seja um cão que seja mais destemido, um cão que gosta mais das coisas, a gente precisa ir com parcimônia, com cuidado. A gente precisa deixar esse cão com gostinho de quero mais. A gente precisa mostrar para ele também que parar de fazer alguma coisa é bom. É o famoso descanso, a famosa pausa. Quando a gente fala de mimo, a gente precisa entender o mimo como uma das coisas mais importantes. Tem que ser intrínseco nosso. A gente olhar para aquele cão, entender o que ele precisa, respeitar os limites desse cão, oferecer e atender as necessidades específicas daquele cão, socializar ele com tudo que tiver direito, de uma forma saudável, de uma forma benéfica, que vai trazer experiências positivas, que vai fazer com que o seu cão rume para ser mais confiante, para conseguir tomar mais decisões, para que ele consiga se controlar, ou seja, não ceder aos instintos dele. Quando o cão consegue tomar uma decisão que é baseada, que não é um instinto dele, ele conseguiu superar aquele instinto e tomar uma outra decisão, você pode ter certeza que você mimou o seu cão do jeito certo. E aí, a partir desse momento, você continua mimando. Porque nunca vão faltar oportunidades. Nunca a gente vai cair numa rotina. Nunca a gente pode cair numa mesmice. Você sempre precisa entender e oferecer uma forma diferente de brincar com o seu cão, um brinquedo diferente, uma forma de alimentar o seu cão diferente, um comando que você vai ensinar para o seu cão diferente, um comportamento, um lugar para passear diferente, uma pessoa diferente, enfim, são milhares de coisas que a gente precisa sim mimar o nosso cão, oferecer isso para ele com qualidade, olhar com carinho, com amor, com atenção para o nosso cão. Então queira sim ter um cão mimado, porque mimar o nosso cão é dar qualidade de vida, é garantir que ele tenha acesso a tudo e a todos da melhor forma possível, garantindo que a qualidade de vida dele seja melhor, que a expectativa de vida dele aumente cada vez mais e que você saiba que cada minuto que ele passou com você valeram a pena. É isso que a gente faz quando a gente mima um cão. Uma ótima noite a todos! A live de hoje foi muito boa, obrigado pela participação de todos, espero que fiquem todos bem, espero que a gente consiga cada vez mais oferecer qualidade de vida para os nossos cães, porque automaticamente essa qualidade de vida vem pra gente. Você se sente melhor, você se sente realizado, você passa a ter orgulho de tudo que você conseguiu fazer, de tudo que você conseguiu proporcionar pro seu cão. E aí sim, nós seremos cada vez mais as pessoas melhores amigas dos nossos cães. Uma ótima noite, valeu, beijo, até a próxima. Obrigadão, Mariane, Paulinho, Neia, todo mundo que apareceu aí.